Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecidos os mistérios do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. A maior dificuldade dos cristãos da atualidade é entender que a vida com Deus, a vida com o Senhor Jesus, não é um parque de diversões, mas é um campo de batalha. E a razão pela qual todo dia nós tomamos conhecimento de alguém que caiu, de alguém que fracassou, de alguém que vacilou, de alguém que se perdeu, de alguém que se corrompeu, de alguém que foi atingido pelo diabo, foi destruído pelo diabo. A razão é essa, porque não tem um dia que a gente não tome conhecimento de um obreiro que caiu, de uma obreira que caiu, de um membro que se desviou, de alguém que fracassou, de um pastor que fez isso, de um bispo que fez aquilo. Todo dia nós tomamos conhecimento de pessoas que vão ficando pelo meio do caminho, que vão sendo vencidas, que vão caindo nas ciladas do diabo, porque o pior erro, o maior erro que você pode cometer, ou que eu posso cometer, que nós podemos cometer, é achar que o diabo esqueceu da gente. Seria, se não ingenuidade, estupidez, ignorância, você achar que o diabo vai ficar de braços cruzados
assistindo de camarote, você servir a Deus. Você colocar a sua vida no altar. Você acha que o diabo vai ficar assistindo de camarote, você vir para o altar? Você colocar a sua vida no altar? E ser transformado, e ser transformada. Ele vai ficar assistindo o seu sucesso, ele vai ficar assistindo a sua vitória. Não. O diabo, ele está a todo tempo nos armando ciladas. Ele vive armando ciladas. Ele vive criando situações, usando situações e pessoas que estão sobre o domínio dele, para armar ciladas com o único intuito de derrubar. Te derrubar. Te tirar do altar, te tirar da presença de Deus. O incrível é você ver tantas pessoas caindo na cilada do diabo. Na cilada do diabo. E nós poderíamos dar aqui vários nomes, vários adjetivos a essas ciladas do diabo. Você vê que tem amizade que entra na sua vida, que é cilada do diabo. É verdade, tem amigos que se aproximam de você, amigas, que é cilada do diabo, para te derrubar, para te induzir ao erro, para te induzir ao pecado. Tem namorada que aparece para você, que é cilada do diabo, para te induzir ao pecado, para te induzir à prostituição. Tem mulher, homem, tem mulheres, homem, que cruzam os teus caminhos, que é cilada de quem? É cilada do diabo para te derrubar. Tem homem e mulher que cruza os teus caminhos, que é cilada do diabo para te derrubar. Tem pensamentos que ele traz, como Paulo fala aqui, de dardos inflamados do maligno. Tem pensamentos que o diabo traz, tem ideias, tem sentimentos que vêm, que é cilada para te derrubar. É cilada do diabo. Essa paixão é cilada do diabo. Esses sentimentos, quantos não têm caído na cilada do diabo, quando deixa entrar, por exemplo, mágoa no coração? O diabo arma a cilada, cria a situação, e a pessoa deixa a mágoa entrar onde? Olha só, a cilada do diabo. Colocar mágoa no coração. Olha a cilada do diabo, colocar dúvida. Pessoa deixa entrar a dúvida, ela caiu na cilada do diabo. Os maus olhos, deixa entrar a malícia, deixa entrar os maus olhos, caiu na cilada do diabo. Mas por que caiu? Que não era para cair. Não era para cair não. Não era para estar caindo não. Sabe por que caiu? Porque não se fortaleceu. É isso aí. Encarou a vida com Deus como um parque de diversões. E não como um campo de batalha. Ele fala de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele fala de você se revestir de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. E Paulo usa a armadura de maneira figurada, porque os judeus que viveram na época de Paulo entendia bem esse uso, esses termos que ele usava, porque Israel estava sob o domínio do exército de Roma. Então fazia parte do cotidiano deles verem os soldados para cima e para baixo.
com as suas armaduras. Como ele fala aqui, do cinto, da couraça, das sandálias, do escudo, da espada, do capacete. Só para você ter uma ideia do que o Espírito Santo quer falar com você, 7 entre cada 10 policiais que morrem estão em horário de folga. Você sabia dessa estatística? Cada 10 policiais que morrem no Brasil, 7 morreram no horário da sua folga. Quando estavam sem o quê? Sem uniforme. Estavam sem armadura. Estavam distraídos. Estavam à vontade. Estavam com a família num parque, estavam com a família num barzinho, estavam num restaurante, estavam no trânsito, estavam num jogo de futebol, estavam no churrasco, estavam passeando num parque, estavam no cinema, estavam no shopping. Isso é estatística. De cada 10 policiais assassinados, 7 estavam em horário de folga, porque fica mais vulnerável. E a maior arma do bandido é o elemento surpresa. Você vê que o bandido, ele não tenta roubar a pessoa que está atenta. Ele não investe contra a pessoa que está esperta. Se tem alguém observando a tua rotina, armando uma cilada para te roubar, para roubar a tua casa, para roubar a tua empresa, ou mesmo para roubar o teu patrimônio, o teu carro, seja o que for, e esse bandido perceber na sua rotina que você está atento, que você não é uma pessoa desligada, que você não vive voando, que você está ligado em tudo, você está atento em tudo, você está observando tudo, você está cuidadoso, você está criterioso, você está fechando todas as brechas, todas as lacunas, você não dá espaço, ele não tem vácuo para trabalhar, ele desiste de roubar você, ele não vai correr o risco. Mas a presa favorita é aquela pessoa que está o quê? Dispersa, distraída, que o bandido vê ela lá no carro de bobeira, conversando no celular, distraída, desatenta na hora de abrir o portão, de fechar. Então essa é a pessoa ideal para ser vítima de uma emboscada, para ser vítima de uma cilada. Então, eles aproveitam o momento que o policial está o quê? Está distraído, está de folga, está despreocupado. E aí é onde mais os policiais morrem, porque ficam vulneráveis. Vulneráveis. Não tem os companheiros para lhe defender. Estão distraídos, até armados. E muitos ficam desarmados no dia da folga, não pode andar com a arma no dia da folga, são presas fáceis. E é disso que Paulo está falando. Ele usa o soldado romano, porque era o policial daquela época. Mas trazendo para os nossos dias, é isso que Deus está falando. Você tem que estar fardado o tempo inteiro. Você tem que estar o tempo inteiro na iminência de um ataque. Você tem que estar o tempo inteiro atento. Você tem que estar o tempo inteiro vigiando. Não tem folga, não tem descanso, não tem recreação. Se você baixar a guarda, o diabo pega você, você cai na cilada do diabo. Uma distração sua, você cai na cilada do diabo. Você cai na arapuca de Satanás. Você é atingido por um dos dardos inflamados do diabo. Você é atingido. Se ilude não. O diabo vive armando cilada para te derrubar. Lá no seu trabalho,
seu trabalho, ele vive armando cilada para meter você em negócios escusos, em coisas erradas. Ele facilita para você pecar, ele facilita para você fazer coisa errada, que a princípio vai parecer interessante para você, que vai lhe beneficiar, que você vai ganhar um dinheiro a mais, fácil, sem muito esforço. E ele engana e diz, vai dar em nada não, ninguém vai descobrir isso daí não. Ele facilita, você que é casada, você que é casado, ele facilita as coisas para você trair o seu cônjuge. Ele facilita. Ele envia mulheres lindas, belas, mesmo você sendo um sujeito feio, mesmo você sendo feio, ele envia mulheres o quê? Bonitas para você, bonitas, mulheres bonitas. E aí, se você não está no espírito, se você está de bobeira, aí você cai, como diz o ditado, igual um pato, né? Cai igual um pato. Por isso que eu uso uma estratégia. Quando eu estou em algum lugar, que eu percebo que tem alguma mulher me olhando, eu logo eu meto o dedo no nariz. Acabou. Eu não me envaideço não, porque eu sei que eu sou feio. Eu sei que eu sou feio. E só tem uma justificativa, é uma cilada do diabo. Isso ali é uma cilada, eu já vejo, é uma cilada do diabo. Aí eu meto o dedo no nariz, aí ela já faz aquela cara de nojo. Acabou a simpatia, acabou. O problema é quando o sujeito, hein? Ele se acha, né? Olha só, como eu ainda estou bonito, está vendo? Eu ainda tem mulher que dá em cima de mim, bobão. Ô, bobão. É bobão. Aí cai igual um pato. Aí por que eu caí? Caiu porque deu mole. Mesma coisa as mulheres. O diabo facilita, bota homens, envia cardápio lá na tua porta. Envia delivery. Chega para você e diz, olha, você está cheirosa, hein? Rapaz, olha o seu cabelo, como está bonito. Ó, você hoje está quebrando tudo, hein? Aí o diabo vem, tá vendo? Olha aí, teu marido nunca mais te elogiou. Tu cortou o cabelo, ele nem notou. Mas olha aqui o fulano do trabalho, tá vendo? O Ricardão, olha o Ricardão. Todo dia ele diz que você está cheirosa. Olha o diabo agindo. Aí a bobona, né? Aí a bobona ainda chega para as amigas e diz assim, mulher, o fulano ficou me babando. Olha, mulher, o fulano falou que eu estou cheirosa. O ciclano elogiou meu. Bobona. Ah, bobona. Vai cair. Vai cair. O diabo armou a cilada e ela vai o quê? Ela vai cair. Porque baixou a guarda. Porque não está no espírito. Sua vida com Deus, o que você tem que entender, pessoal, é que a nossa vida com Deus não se resume ao tempo que a gente está na igreja, não. Deus não está só aqui na igreja, nem o diabo está só aqui na igreja, não. A nossa vida com Deus é o tempo inteiro, o tempo todo. Paulo fala ali de orar o tempo todo, orando a todo tempo. Não é que você vai ficar na rua orando, no trabalho falando, repetindo toda hora a mesma oração, não. Quer dizer, está em espírito de oração o tempo todo, está atento o tempo todo aos sentimentos, aos pensamentos, às ideias, às coisas que estão acontecendo ao seu redor, e ter o discernimento do que naquilo ali é cilada do diabo. Porque quando você identifica, quando você consegue identificar, quando você consegue perceber que o diabo está lhe armando uma cilada, então você age para neutralizar aquilo. Então você vê que aquele desentendimento que foi causado
foi com o objetivo de manchar teu coração, de fazer você ter mágoa, de colocar maus olhos. Você vê que aquela pessoa que veio no teu ouvido te encher de conversa fiada, foi para semear dúvida na tua mente, foi para te distanciar da presença de Deus. Como não cair nas ciladas? É o que Paulo diz. Você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Aí ele fala do cinto, cingindo-se da verdade. Quer dizer, o cinto que ele compara à verdade é o que segurava, o que sustentava todo o resto da armadura. A couraça, a espada era colocada no cinto. A espada que o soldado usava era no cinto. Então, o cinto é a verdade. Você tem que estar vestido de quê, gente? O que vai lhe sustentar é a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Então você não vive uma mentira, você não vive no engano. Você é uma pessoa verdadeira, você é verdadeiramente de Deus, você é verdadeiramente cristão, você é verdadeiramente do altar, você é verdadeiramente da fé. E porque você é verdadeiramente, você não é só dentro da igreja. O que você é dentro da igreja, você é dentro da sua casa, você é dentro do seu trabalho, você é no shopping, você é na praia, você é no meio da feira, você é em todo lugar, porque você é de verdade. Você não é um personagem. Você não entra aqui dentro da igreja e se veste de um personagem, não. Você é cristão mesmo, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você tem a sua opinião bem formada a respeito do que é certo e do que é errado, você tem os seus valores bem definidos, e aonde você estiver, isso fica bem claro, para todo mundo ver. No seu trabalho todo mundo sabe disso, e nem vem com propostas indecentes para você, porque sabe quais são os seus valores, porque os seus valores se tornam públicos. Os seus princípios morais, o seu caráter, o seu comportamento se torna conhecido de todos. E se alguém está tentando fazer alguma coisa errada, não vai querer nem você por perto, não vão nem lhe convidar. Se forem sair para fazer alguma coisa errada, o seu nome com certeza não vai estar onde? Na lista de convidados. Bom para você. Olha só, olha só. A reputação que você criou a respeito da sua pessoa, no que diz respeito ao seu caráter. Você é uma pessoa verdadeira. Você não está envolvido em mentira. Você não está envolvido em maracutaia. A couraça da justiça, que cobria a frente e as costas do soldado romano. Quer dizer, a couraça da justiça é isso aí. O diabo não tem do que te acusar. Você vive dentro da justiça da fé, na sua obediência à palavra de quem? De Deus. O diabo não tem do que te acusar. Tua consciência está o quê? Está limpa. Tua consciência está limpa. Sua vida é um livro aberto. Você é transparente. Você não tem nada para esconder. Ninguém tem carta na manga contra você. Você não está na mão de ninguém. Você não vive com medo, você não tem medo. Você não tem medo de que os seus erros sejam descobertos, porque não tem erros para serem descobertos. Os seus defeitos, as suas falhas, é de conhecimento público, tal e qual o seu caráter é. Mas você não tem nada debaixo do tapete, você não tem nada escondido. Você não tem um lado escuro da sua vida que você quer esconder das pessoas, não. Não tem ninguém que tem você na mão, não. E que numa delação, porque a moda agora é delação o quê? Você não tem medo de delação premiada. Porque você não deve nada para ninguém. Quem vai vir a público
para falar alguma coisa de você, que viu você fazer isso, que viu você armar aquilo, que viu você fazendo isso, daquilo de errado. Não, você não teme. Você está vestido da justiça e da verdade. Amém. Ele fala de calçar as sandálias da preparação do evangelho. Olha aí, está vendo? Você conhece. Sabe por que você não cai na cilada do diabo? Olha aqui para o pastor. Sabe por que você não cai na cilada do diabo? Que você não vai cair na cilada do diabo? Porque você conhece a palavra de Deus. Você se encheu do conhecimento da palavra de Deus. Ele disse: o meu povo sofre por falta. Sabe por que o diabo consegue enganar muita gente mesmo? O diabo consegue enganar porque são pessoas que se conformam em comer pelas mãos dos outros. Tudo que ela conhece da Bíblia, ela conhece pela boca do pastor. Ela conhece pela boca dos outros. Ela mesmo não se aprofunda no conhecimento. Ela mesmo não lê a Bíblia. Ela mesmo não estuda as Escrituras. O pouco que ela conhece de informação que ela teve de alguém, que argumentou sobre a Bíblia com ela. Então ela é fácil de enganar. Ela é fácil de ser induzida ao erro. Porque ela não conhece, está escrito: errais por não conhecer, diz o quê? As Escrituras. Então se você não quer cair na cilada do diabo, se você não quer cair na cilada do diabo, você tem que se revestir do conhecimento da palavra de quem? De Deus. Você tem que se debruçar sobre as Escrituras, sobretudo nos evangelhos, que Paulo fala dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois as cartas de Paulo, as epístolas de Pedro, de Tiago, que os discípulos desenvolveram os seus ministérios e as suas epístolas, suas cartas, eles tiraram do que eles receberam de Jesus nos evangelhos. Se você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, e você lê os discursos de Paulo, de Pedro, de Tiago, do apóstolo João, você vai ver que eles estão reproduzindo o que eles aprenderam de quem? De Jesus. Então olha só, ele fala de você embraçar sempre, não é de vez em quando não, sempre, ele diz lá, embraçando sempre o escudo da fé. A fé, pessoal, não é para ser usada como um apetrecho, um acessório. A fé não é um acessório que você usa, que acha bonito usar de vez em quando, não, como um brinco, um relógio, não. A fé é o quê? É o seu escudo. A fé é o que lhe defende dos dardos inflamados do diabo, dos pensamentos que vêm podres, que às vezes vêm te atacar, os pensamentos sujos, os pensamentos podres, as dúvidas, os conflitos. Quando você está revestido da fé, quer dizer, você está no exercício pleno da fé. Você está na fé. Você está ali na fé, ó, na oração, no jejum, na meditação da palavra. Você está ali no exercício da fé, fazendo as suas correntes da igreja, fazendo os seus votos, fazendo o seu sacrifício, sendo fiel nos seus dízimos. Você está, quer dizer, a fé é algo que você tem que estar sempre com ela. Sempre, embraçando sempre o escudo de quê? Com o qual podereis apagar os dardos inflamados do diabo. Quando ele fala de dardos inflamados, porque nessa época eles molhavam a ponta da flecha num líquido inflamável, acendia e atirava no inimigo. E o escudo era justamente para isso, para não ser atingido pelos dardos inflamados, pela flecha que estava pegando fogo. E
assim, quando você não está embraçado do escudo da fé, de repente você vê se inflamando com a ira, se inflamando de inveja, se inflamando, o coração está inflamado de mágoa, está inflamado pelo fogo da paixão, pelo fogo da carne, pela velha natureza. Aí ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de quem? Quer dizer, é a sua arma de ataque, a palavra. Está vendo? Você se encheu de quê? Do conhecimento da palavra. Mas não foi só para você ser uma biblioteca pública, não. Não foi só para você ficar recitando versículos bíblicos, não. Está escrito lá em Mateus, capítulo tal, versículo tal. Não. É para você usar contra o diabo. É para você usar contra as dúvidas, é para você usar contra os pensamentos que vêm. Como foi que Jesus enfrentou o diabo no deserto? Ele dizia: está escrito, Satanás. 3 vezes Jesus disse o quê? Está escrito. Você enfrenta o inferno com a palavra de quem? De Deus. E a palavra de Deus na sua vida surte efeito, porque você não vive na mentira. Sua fé não é de lua, sua fé não é fingida, sua fé não é hipócrita. Você está com o cinto da verdade, a couraça de quê? Da justiça, o conhecimento da palavra, o escudo da fé. Quando você abre a boca e você profetiza a palavra de Deus, ela se cumpre. O inferno inteiro tem que recuar diante de você. Amém. E ele vai além. Ele fala de você colocar o capacete de quê? Da salvação. Olha só. É você encher a sua cabeça do céu. É você tirar mais a sua cabeça das coisas da onde, gente? Do mundo. E você pensar mais aonde? No céu. Pensa na sua salvação. Pensa no céu. Você sabe o que é que me faz colocar os pés no chão? Que me põe os pés no chão quando o diabo está me armando alguma cilada, seja ela qual for. Eu penso no céu. Eu penso na minha salvação, que não tem nada mais valioso, não tem nada mais importante do que a minha salvação. E eu não vou trocar a minha salvação por isso. É nisso que eu penso, na minha salvação. Isso aí não vale a minha salvação. Minha salvação vale muito mais do que esse prazer transitório que o diabo está me oferecendo, do que esse glamour que o diabo está me oferecendo. A minha salvação vale mais do que isso aí. Você pensa no céu. Você pensa que você vai receber a sua recompensa de quem, gente? De Deus, o seu galardão. Você tem que estar mais ligado. O apóstolo Paulo fala isso em outra epístola, que nós temos que pensar nas coisas do alto, nas coisas do céu. Ele disse: se alguma coisa boa há, respeitosa, justa, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É você ocupar a sua mente, vestir o capacete da salvação. É você ocupar a sua cabeça com as coisas de Deus. É você ocupar a sua mente com coisas espirituais. Isso é andar em espírito, orando, como Paulo disse, a todo instante, com súplicas, e isso de forma perseverante, sem vacilar, sem baixar o quê? A guarda. Aí você não cai na cilada do diabo. Você não cai. Mas do contrário, meu caro, se você não seguir esse conselho, então você é mais um que vai entrar para as estatísticas daqueles que um dia estiveram nas fileiras do exército de Deus, do exército de Cristo, mas que tombaram porque vacilaram. Porque vacilaram, porque se distraíram, porque se envolveram
com os negócios desse mundo. Jesus disse que nenhum soldado em guerra se envolve com as coisas desse mundo. Como eu comecei, eu termino. Você tem que entender que a vida com Deus não é um parque de diversões, é um campo de batalha. Você tem que botar isso dentro de você. Eu não estou num parque de diversões. O diabo não vai ficar me assistindo triunfar. O diabo não vai ficar me assistindo vencer e glorificar o nome de Jesus, não. Ele está sempre armando cilada. Não se iluda, não. Você tem que estar todo o tempo amarrando o que Paulo fala aqui, ó, os principados. Nessas orações, ele fala de vários tipos de orações. Todo tipo de oração, ele fala toda oração. Orar todo o tempo, toda oração. Então, tem hora que você tem que estar amarrando o diabo, levantando as mãos aos céus, e amarrando os principados, as potestades, os dominadores, as forças espirituais do mal. Você tem que estar orando para que os planos do diabo sejam frustrados de sobre a sua vida. É uma oração ideal para você fazer no início do dia. Começar o dia já amarrando os principados, determinando que se o diabo estiver armando alguma cilada para você, alguma emboscada, se o diabo estiver incutindo na cabeça de alguém, te prejudicar, te fazer o mal, que os planos do diabo venham a ser frustrados. Quer dizer, olha só, você já começou com um tipo de oração, combatendo o seu inimigo, que não é a carne nem o sangue, mas os principados, as potestades, os dominadores, as forças espirituais do mal. Então você está ali orando de acordo com as circunstâncias, pede um tipo de oração. Então, se o momento que você está vivendo é um momento tenso, lá no seu trabalho, lá na sua casa, você está vendo o diabo se levantando, você está vendo o diabo armando a cilada, então em espírito, você já começa a orar, amarrando quem? O diabo. Você já vai neutralizando as forças do diabo. Se a ocasião é de uma tentação, então você já começa a pedir força a quem? A Deus. Ó Deus, me sustenta, não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal. Meu Pai, me dê força. Espírito Santo, me ajude agora. Em espírito você está ali orando. Se vem um mau pensamento, se o diabo está lançando os dardos, começa a chover aqueles pensamentos que você não sabe de onde vem, então você começa a adorar quem? A Deus. Ó meu Deus, eu te adoro. Espírito Santo, eu te louvo. Ó Jesus, seja o teu nome glorificado. Olha só, você começa a voltar a tua cabeça para onde? Para o céu, para Deus. Se você tem oportunidade, então você pega o quê? A Bíblia. Você vai ler o quê? A Bíblia. Ó Deus, fala comigo. Então o diabo não vai pegar você. Poxa, pastor, mas até quando eu vou viver assim, nesse suspense? Até a volta de Jesus, ou até a gente ir. Mas é assim, não tem descanso. Não tem descanso. Aonde você estiver, você pode até estar se divertindo, jogando bola, na praia, no cinema, no shopping, na feira, no teatro, aonde você estiver. Mas você está vigiando, você está atento, você está ligado. Não é de ser paranoico, não. Não é ficar paranoico, não estou falando de ficar paranoico, bitolado, não. Eu estou falando de tal quê? Em espírito. Você não precisa sair do espírito. Você pode se divertir sem sair de quê? Do espírito. Você pode se recrear sem entrar na carne, ou não? Você pode namorar sem entrar na carne. Tem que entrar na carne? Tem que necessariamente entrar na carne? Não, você pode namorar sem entrar na carne. Você pode ter amizades que não te induza ao erro, que não te induza a sair da presença de Deus. Você vai ter que ser seletivo. Você vai ter que ser seletivo. Não tem jeito. Você vai ter que ser seletivo. Você vai ter que ser restritivo. Você vai ter que estar sempre com a guarda em cima. Você não pode baixar a guarda.
E se você diz assim: poxa, pastor Irineu, o senhor falando tudo isso daí, por que o senhor não falou isso antes? Poxa, por que eu não ouvi essa palavra ontem? Caí ontem, pastor. Ontem mesmo eu caí numa cilada do diabo. Eu acabei de cair na cilada do diabo. O diabo armou a cilada e eu não estava como foi ensinado aí. Eu dei mole. Eu caí, botei tudo a perder, estraguei tudo mais uma vez. O que é que eu faço? Se levante. Você não pode ficar caído. Você está vivo, então ainda tem chance para você. Só não teria mais chance se você tivesse morrido no pecado. Aí você estaria perdido, eternamente arruinado. Mas se você está vivo, ouvindo essa palavra, então essa palavra é justamente Deus lhe dando mais uma chance. Mas eu estraguei tudo de novo, pastor. Eu sempre coloco as coisas a perder, eu sempre ponho tudo a perder, eu sempre estrago tudo, está tudo indo direitinho. Aí eu cometo uma falha, eu cometo um erro, eu dou brecha, eu dou bobeira, mais uma vez eu errei. Inclusive o diabo fica se aproveitando desse tipo de sentimento, de autocomiseração, justamente para te impedir de se levantar. Aí o diabo vem, tá vendo? Mais uma vez você errou, olha aí, ó. Tá vendo? Você não tem jeito, você não presta, você não vale nada. É melhor você cair no mundão de vez mesmo. Você nunca vai se consertar, você nunca vai nascer de Deus, você nunca vai ser cheio do Espírito Santo. É aí que você tem que usar a palavra de quem? De Deus. Porque está escrito: se a tua mente te acusa, se a tua consciência te acusa a respeito de qualquer coisa, maior é Deus do que a tua própria consciência. Você se arrepende sinceramente, verdadeiramente, se é um erro que vai lhe infringir alguma culpa, alguma disciplina, alguma consequência, você arca com o quê? Com as consequências do seu vacilo, você se submete à disciplina do seu erro, do seu vacilo, e você levanta, sacode a poeira e dá a volta, e acabou. Acabou. O que importa não é quantas oportunidades você perdeu. O que importa é o que você aprendeu. As lições que você aprendeu. Porque enquanto você estiver aberto ao aprendizado, você nunca vai perder nada. Porque até nos seus erros você vai aprender e você vai crescer. Cada vez que você errar, que você falhar, que você cair, você vai amadurecer. Você vai aprender a valorizar mais e mais a tua vida com quem? Com Deus. Então se você caiu, você está caído, pastor, eu estou caído, se levante. Se fortaleça, quem se fortalece é você. Jesus está aí. A obra do Calvário continua intacta para você. Você está vivo. O sacrifício do Calvário vai surtir o mesmo efeito sobre você. Tal e qual de qualquer pecador arrependido que vier de lá de fora suplicar a misericórdia de Deus. Você não pode ficar caído, você não pode se colocar na condição de vítima, ficar remoendo o passado, o que aconteceu, o que fizeram com você, que isso não vai ajudar. Pelo contrário, vai ajudar o diabo a te colocar mais para baixo ainda. Mas se você se voltar para Deus com sinceridade, Ele te levanta hoje, e Ele vai fazer isso agora.